Dizem que existem lugares onde o passado nunca morreu, onde pedras foram cortadas com uma precisão que desafia nossa tecnologia moderna, onde linhas desenhadas há 2000 anos só podem ser vistas do céu. Mas o que quase ninguém sabe é que tudo isso existe em um único país. Sejam bem-vindos ao Peru. Império do Sol. O Peru não deveria ser possível. É um país onde a selva mais densa do planeta encontra o deserto mais seco da Terra. Onde você pode acordar na Amazônia, suando a 40 graus, e dormir nos Andes tremendo de frio. Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo país. 1.285.000 quilômetros quadrados. 33 milhões de habitantes. Mas números não capturam o que é o Peru. Porque o Peru não é apenas geografia. É uma civilização que construiu cidades nas nuvens, que moveu pedras de 80 toneladas montanha acima, sem roda, sem cavalo, sem explicação lógica. As linhas de Nazca. Imagine um deserto, árido, plano, sem vida. Agora imagine que há 2000 anos alguém desenhou figuras colossais na areia. Um colibri de 93 metros, uma aranha de 46 metros, um condor de 136 metros. Perfeitos, geométricos, impossíveis de ver do chão. Só podem ser vistos do céu. Mas os Nazca não tinham aviões, não tinham balões. E se as linhas desafiam a lógica, o que dizer de Machu Picchu? A cidade perdida dos Incas, o lugar mais fotografado da América do Sul. E ainda assim, impossível de capturar completamente. 2.430 metros de altitude, cercada por picos que tocam as nuvens, escondida do mundo por séculos. Os espanhóis nunca a encontraram. Saquearam todo o Império Inca, mas Machu Picchu permaneceu secreta. Até que, em 1911, um professor americano chamado Hiram Bingham foi guiado até lá por um menino local. O que Bingham encontrou? Uma cidade nas nuvens, templos, palácios, terraços agrícolas, tudo construído com pedras tão perfeitamente encaixadas que não cabe uma lâmina de faca entre elas, sem argamassa, sem cimento, apenas pedra sobre pedra, resistindo a terremotos há 500 anos. Como fizeram isso? Os Incas não tinham ferramentas de ferro, não tinham rodas, não tinham escrita. E ainda assim construíram uma das maravilhas arquitetônicas mais impressionantes da história humana, em uma montanha, no meio da selva, longe de tudo. Caminhar por Machu Picchu é sentir o peso da história. Cada pedra foi carregada, cada muro foi erguido, cada terraço foi nivelado por mãos humanas, com determinação sobre-humana. É humilhante e inspirador, mas Machu Picchu é apenas uma peça do quebra-cabeça Inca. Há mais, muito mais. Está curtindo essa expedição? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Descemos agora para Cusco, a antiga capital do Império. 3.400 metros de altitude, o umbigo do mundo, como os Incas a chamavam. Porque para eles, Cusco era o centro de tudo. As ruas de Cusco contam duas histórias. Nas fundações, muros incas perfeitos, inabaláveis. Sobre eles, construções coloniais espanholas.
Porque os conquistadores não conseguiram derrubar os muros incas, eram fortes demais. Então construíram por cima. É uma metáfora perfeita. A Espanha conquistou o Peru, destruiu o império, matou o imperador, saqueou o ouro, mas não conseguiu apagar a identidade inca. Ela permanece nas pedras, na língua, no sangue, porque hoje milhões de peruanos ainda falam quechua, o idioma dos incas, ainda praticam tradições milenares, ainda se consideram filhos do sol. O império caiu, a cultura sobreviveu. Próxima parada, Sacsayhuamán, uma fortaleza inca que fica acima de Cusco. Mas fortaleza é palavra pequena demais. Imagine muros feitos de pedras que pesam até 128 toneladas, mais pesadas que um avião comercial, cortadas, movidas, encaixadas perfeitamente. Os espanhóis, quando viram Sacsayhuamán pela primeira vez, acharam que era obra de demônios. Não conseguiam acreditar que humanos haviam construído aquilo. E há quem ainda duvide. Porque até hoje, com toda a nossa tecnologia, não conseguimos replicar a precisão inca. Há uma pedra em Sacsayhuamán com 12 ângulos. 12. Cada ângulo se encaixa perfeitamente com as pedras ao redor. Sem espaço, sem falhas. Turistas tentam enfiar um papel entre as junções. Impossível. Nem papel entra, mas deixemos as montanhas por um momento. Porque o Peru tem outro mundo escondido. Um mundo verde, úmido, pulsante de vida. A Amazônia peruana. 60% do Peru é selva amazônica. A maioria das pessoas não sabe disso. Pensam em incas, montanhas, desertos. Esquecem que o Peru guarda uma das maiores porções da Amazônia. No coração dessa selva está Iquitos, uma cidade de 500 mil de habitantes que não tem estradas conectando-a ao resto do país. Nenhuma. Só pode ser alcançada por barco ou avião. É uma ilha urbana em um oceano verde. De Iquitos partem as expedições para o interior, onde a floresta é tão densa que o sol mal penetra, onde a umidade atinge 100%. Onde cada árvore abriga mais espécies de insetos do que existem em toda a Europa. Aqui vive a onça pintada, o maior felino das Américas, rei absoluto da selva. Até 250 quilos de músculo e mandíbulas capazes de perfurar crânios de jacarés. Porque sim, ela caça jacarés, mergulha na água, surpreende, mata. Mas ver uma onça na Amazônia peruana é raro. Muito raro. Elas são fantasmas, mestras da camuflagem. Você pode estar a metros de uma e nunca saber. Apenas rastros. Arranhões em árvores. Silêncio súbito na floresta. Quem você verá com mais frequência são os macacos. Tantas espécies que é difícil contar. Macacos-aranha balançando-se entre galhos. Macacos uivadores cujo grito ecoa por quilômetros. Um som que não se esquece. E depois há o boto cor-de-rosa. Sim, golfinho rosa. Na água doce. Da Amazônia. Parece invenção, mas é real. Completamente real. A Amazônia peruana também abriga algo que a ciência moderna busca desesperadamente: conhecimento ancestral. Tribos indígenas que vivem na floresta há milênios conhecem plantas medicinais que curam doenças que nossos remédios não conseguem. Mas o tempo está correndo, porque a Amazônia está sendo destruída. No Peru, a situação não é tão grave quanto no Brasil, ainda. Mas a ameaça é real. Mineração ilegal, desmatamento, perda de biodiversidade. E quando uma área de floresta desaparece, não perdemos apenas árvores. Perdemos espécies que nunca catalogamos, medicinas que nunca descobriremos, conhecimento que levou milênios para ser acumulado. Mas voltemos das profundezas verdes para as alturas geladas.
Porque o Peru guarda outro tesouro, um lago que desafia a altitude, Titicaca, 3.812 metros acima do mar. É o lago navegável mais alto do mundo. E não é um lago pequeno, 8.372 quilômetros quadrados. Maior que a região metropolitana de São Paulo. Mas o que torna Titicaca verdadeiramente especial não é seu tamanho, são suas ilhas, especificamente as ilhas flutuantes dos Urus. Os Urus são um povo que vive em ilhas feitas de totora, uma planta aquática que cresce no lago. Não estou falando de casas em ilhas, estou falando das próprias ilhas, feitas de planta, flutuando na água. Cada ilha é construída camada por camada de totora seca, constantemente renovada porque a parte de baixo apodrece. Os Urus vivem assim há séculos, fugindo dos Incas, primeiro, mantendo a tradição depois. Eles comem totora, constroem casas com totora, fazem barcos de totora. Suas vidas inteiras dependem dessa planta. É uma simbiose perfeita, humanos e planta, em harmonia há 1000 anos. Caminhar sobre uma ilha flutuante é surreal. Cada passo afunda levemente, como andar sobre um colchão gigante. Você sente a água balançando embaixo e percebe que não há solo firme sob seus pés, apenas plantas entrelaçadas e fé. Nas margens do Titicaca, outra maravilha aguarda. Lima. A capital. Lima é caos e ordem, modernidade e tradição. Arranha-céus de vidro ao lado de igrejas coloniais de 500 anos. Bairros ricos cercados por favelas em encostas. Oceano Pacífico de um lado, deserto do outro. Saindo de Lima em direção ao sul, entramos em outro mundo. O deserto costeiro peruano, milhares de quilômetros onde quase não chove. Nunca é o deserto mais seco das Américas. Em alguns pontos não chove há décadas. A paisagem é marciana, dunas gigantes de areia dourada, céu sempre azul, calor escaldante. Mas no meio desse deserto, oásis aparecem. O Huacachina é o mais famoso. Um lago verde cercado por palmeiras, no meio de dunas de 100 metros de altura. Parece miragem, mas é real. Turistas vêm para Huacachina para fazer sandboard, esqui na areia, sobem as dunas com pranchas, descem em velocidades insanas, caem, levantam, riem, porque mesmo no deserto os peruanos encontram alegria. Mas ao sul, na costa, algo estranho acontece. Pinguins, no Peru, sob o sol tropical. Parece erro da natureza, mas não é. A corrente de Humboldt traz água gelada da Antártida, resfria a costa peruana. Permite que pinguins de Humboldt vivam em latitudes que deveriam ser quentes demais. São pequenos, adaptados, sobreviventes, e não são apenas os pinguins. Leões marinhos, focas, pelicanos gigantes. Toda uma fauna marinha prospera nessas águas frias, enquanto a terra ao lado é deserto escaldante. Esse contraste define o Peru, extremos coexistindo. Nas montanhas centrais do Peru, existe um vale que poucos visitam, mas que é crucial para a história inca. O Vale Sagrado. Não tão famoso quanto Machu Picchu, mas igualmente importante. Ruínas incas espalhadas entre montanhas e rios, cada uma com sua função. Pisac era fortaleza e centro agrícola. Ollantaytambo foi a única cidade onde os espanhóis foram derrotados. Brevemente, mas derrotados. Morai é bizarro. Círculos concêntricos escavados na terra, cada nível com temperatura diferente. Os incas usavam Morai como laboratório agrícola. Testavam cultivos em diferentes altitudes, microclimas artificiais. Ciência antes da ciência.
Vale Sagrado também é lar de comunidades quechuas, que mantêm tradições incas vivas. Os homens cultivam terraços agrícolas construídos pelos incas. Terraços que ainda funcionam, ainda são produtivos, depois de meio milênio, porque os incas entendiam a terra melhor que nós. Subindo mais, chegamos a outro lugar que desafia expectativas, a montanha Arco-Íris. Vinicunca, 5.200 metros de altitude. Cores impossíveis, listras vermelhas, amarelas, verdes, azuis. Como se alguém tivesse pintado a montanha. Mas não foi pintura. Foram minerais. Foram milhões de anos de deposição geológica. Foi a natureza mostrando que não precisa de artistas. Chegar a Vinicunca é sofrimento. A altitude é brutal. Cada passo é esforço. Cada respiração insuficiente. Mas quando você chega ao topo e vê aquelas cores, vale cada segundo de agonia. E se Vinicunca é desafio físico, há outro desafio esperando. Canyon Colca, o dobro da profundidade do Grand Canyon. 3.270 metros de profundidade. No fundo, um rio. Lá em cima, condores, os maiores pássaros voadores do mundo. 3 metros de envergadura, planam nas correntes térmicas que sobem do canyon, sem bater as asas, por horas. Ver um condor é experiência espiritual. Ele surge do abismo, sobe, passa tão perto que você ouve o vento em suas penas. E assim, chegamos ao final desta jornada impossível. De linhas desenhadas para deuses a cidades escondidas nas nuvens, de pinguins tropicais a desertos sem chuva. O Peru nos ensinou que civilizações podem desaparecer, mas seu legado permanece. Nas pedras que não conseguimos replicar, nas tradições que se recusam a morrer, no sangue de 33 milhões de pessoas que carregam o império dentro de si. Nos ensinou que extremos podem coexistir, que contraste não é conflito, que diversidade é força, selva e deserto. Tudo junto, tudo Peru. Nos ensinou que mistérios não precisam ser resolvidos para serem apreciados. Que algumas perguntas são mais interessantes que suas respostas. Como moveram as pedras? Não sabemos, e talvez não importa, porque o que importa é que o fizeram. E, acima de tudo, nos ensinou humildade. Porque quando você está em Machu Picchu, olhando para montanhas que os incas conquistaram sem tecnologia moderna, quando você vê linhas de Nazca que desafiam explicação, quando você caminha pela Amazônia sabendo que mal arranhamos sua superfície, você percebe o quão pequenos somos. E quão grande é o mundo. O Peru não é destino para quem busca conforto, é para quem busca experiência, para quem quer sentir altitude e cortar a respiração. É para quem quer entender que a história humana é mais longa e mais estranha do que imaginamos. Que nossos ancestrais eram mais inteligentes do que lhes damos crédito. Que perdemos conhecimentos que precisamos redescobrir. Esperamos que esta jornada tenha despertado em você o desejo de conhecer este país impossível. Se essa expedição pelo Peru te marcou de alguma forma, considere deixar o like para que mais pessoas possam conhecer os nossos documentários. Obrigado por ter viajado conosco. Até a próxima.